Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus é grande. Esse texto fala das grandezas de Deus. Nós vamos falar de um Deus de promessa. Nós estamos estudando nesses domingos de mês de setembro sobre a grandiosidade das promessas de Deus na caminhada, na trajetória do povo de Deus em meio ao deserto. Mas em nenhum momento nós deixamos de ver a grandiosidade do poder de Deus no deserto. Quem sabe você está aqui passando por um deserto. Quem sabe você está aqui triste hoje, abatido, abatida. Quem sabe você está aqui achando que este deserto não vai ser vencido. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que há um Deus no céu, na terra e debaixo da terra, em todo lugar, que tem o poder para nos livrar de toda e qualquer artimanha e deserto que nós possamos enfrentar. Bom, na primeira mensagem da nossa série, nós fomos desafiados a compreender o controle dos propósitos de Deus na nossa vida. Ainda que a gente não entenda a metodologia de Deus, por mais difícil que ela seja, Deus sempre tem um propósito muito mais elevado, muito mais soberano, muito mais além do que a nossa mente, do que a nossa vida possa conceber. A nossa visão perto dos planos de Deus é microscópica. A nossa visão é milimétrica diante das grandezas inefáveis do Senhor. E como é difícil a gente descansar e se aquietar quando o mar vermelho está diante de nós e quando os soldados de Faraó estão atrás de nós, querendo nos tirar a vida. Na semana passada nós ouvimos sobre os fatos que nos acontecem. Deus está no controle de todos eles. Deus coordena a nossa vida e Ele é como um tapeceiro que vai tecendo o seu fio, que você, quando olha o tapeceiro trabalhar, não sei se você já viu uma pessoa fazendo um tapete, você olha do lado avesso e você só enxerga aquele montoado de cores sem muito estarem coesas, você vê um monte de nós, você não entende, mas quando ele vira o tapete do outro lado, o lado que ele tem que estar, há uma obra de arte, há um desenho maravilhoso. Deus vai nos tecendo. A princípio parece que as coisas estão desconexas, parece que não há muita coerência, mas Ele está nos tecendo. Como diz um cantor evangélico que eu gosto muito, diz que a nossa vida é obra de tapeçaria. Deus é o tapeceiro que faz a nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Deus que nos ensina nos desertos. Porque Deus, Ele é o professor supremo. Deus é o mestre dos mestres.
Deus é o Senhor dos senhores. E Deus é a fonte inesgotável de todo conhecimento e de toda sabedoria. Não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém maior e grande como Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Como diz o Thales lá na sua música, Ele é Deus, esse que é Deus, né? E aí a gente declara que Ele é Deus. Ele é o poderoso. E Deus, sendo esta fonte inesgotável de poder, de sabedoria, Ele tem muito a partilhar na nossa vida. Quando você olha para o livro de Gênesis, no capítulo 1, e você percebe exatamente uma situação que não tem nem como nós imaginarmos, porque a Bíblia diz no versículo 1 de Gênesis que a terra era sem forma e a terra era vazia. Se você pensar sobre algo, você já deu uma forma para a terra e você já perdeu o propósito que ela era. E a Bíblia diz que Deus pairava sobre algo vazio e sem forma, e ali Ele planejava no espírito dele criar todas as coisas. E Deus nos ensina através do haja luz e do haja todas as coisas, do criar o homem, de dar ordens ao homem, os princípios que Ele quer nos ensinar. Deus, em tudo que Ele faz, Ele tem algo para nos ensinar. Ensinar é partilhar de si. Ensinar não é apenas transmitir conhecimento. Ensinar, com forma excelente, é transmitir a própria vida, é transmitir aquilo que você tem de melhor. E Deus é esse Deus que quer partilhar conosco do seu melhor. Deus quer partilhar conosco o do seu melhor, de si próprio. E é por isso que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando eu olho para este texto de Deuteronômio, capítulo 8, e olho para outros textos, como textos de Êxodo, falando das peregrinações do povo de Deus do deserto, é inconcebível nós não pensarmos o quanto Deus tem a nos ensinar em todas essas situações. Enquanto nós estamos andando no deserto, parece que nós não estamos aprendendo, mas Deus está sempre ensinando. Talvez seja por isso que na tradição judaica, a tradução do hebraico da palavra deserto, a palavra deserto no hebraico significa lugar onde Deus fala. O deserto é um lugar onde Deus pronuncia a sua palavra, onde Deus pronuncia o seu poder, onde Deus revela aquilo que Ele quer ensinar para nós. É no deserto que nós enxergamos as experiências mais fortes do povo de Deus com o próprio Deus. É no deserto que Deus se pronuncia, é no deserto que Deus ensina, é no próprio deserto que Jesus se retrai para ouvir o Pai nas suas orações, nas suas súplicas, nos seus retiros espirituais. Deserto é o lugar onde Deus mais fala e onde Deus comunica as suas mensagens mais importantes. Mas não é um lugar confortável, não é um lugar que a gente gosta de passar. Mas o deserto também é um lugar extremamente pedagógico. Se não fosse a experiência dos desertos na nossa vida, se não fossem as experiências do deserto na vida do povo de Deus, nós passaríamos a vida inteira sem ouvir o que Deus de fato tem a nos dizer e o que Deus deseja nos ensinar. Porque é no deserto que a gente se sente só. É no deserto que a gente é colocado no isolamento, na parede. É no deserto que a gente sente muitas vezes insegurança. É no deserto que nós não temos para que usar recursos. Nós não temos como usar os nossos recursos, porque o deserto é um lugar árido, é um lugar de escassez, é um lugar desconfortável, é um lugar onde não vai funcionar o teu celular, não é? Só se ele for via satélite, olhe lá, não é? É um lugar de silêncio. O deserto é um lugar de silêncio. E sabe por que Deus quer um lugar de silêncio? Porque a linguagem de Deus, ela se transmite na nossa vida através do silêncio. Deus não fala enquanto o nosso coração e a nossa vida estiverem alvoroçados, estiverem ansiosos, estiverem agitados. Enquanto o nosso coração estiver agitado,
enquanto nós ficarmos debatendo com as nossas próprias forças, com os nossos próprios braços, Deus não pode falar de forma produtiva, de forma que nós possamos ouvi-lo. Deus precisa calar todas as vozes dentro de nós, e é no deserto que Ele faz isso, para que a gente possa ouvir a sua voz. É por isso que num livro chamado A Celebração da Disciplina, que nós já estudamos aqui na escola bíblica recentemente, Richard Foster diz algo formidável sobre o silêncio. Richard Foster diz assim: muito embora o silêncio às vezes envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. Deus não precisa usar uma palavra sequer no deserto, e mesmo assim o deserto fala conosco no silêncio de Deus. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu tinha muita dificuldade de entender essa questão do silêncio, e nós somos uma geração barulhenta, sim ou não? Vamos falar sim mais alto só para fazer barulho, sim ou não? Sim, nós somos uma geração da comunicação. O difícil hoje é parar quieto. Hoje eu estava deitado no sofá assim, assistindo o meu São Paulo ganhar de 2-0 e sair da zona de rebaixamento, graças a Deus, e eu estava com a perna cruzada, e a minha esposa amável estava lá no outro sofá, né, que um sofá fica de frente para o outro, a sala é apertadinha, e eu estava tremendo a perna, né, mas eu não estava nem reparando que eu estava tremendo a perna, estava ali com aquele tique, e eu acho que foi irritando ela, acho não, tenho certeza, e eu fiquei tremendo a perna. Talvez isso aconteça comigo, ninguém mais aqui acontecesse, para de tremer essa perna, fica quieto, para, ela não falou assim, ela falou mais duro ainda. Estou entregando a Mário. A mãe dela está ali, ó, brincadeira, hein, sogra? Então, assim, a gente não consegue ficar quieto, a gente está muito agitado. Mesmo quando a gente para, a gente está olhando no celular. Talvez isso não aconteça com você. Tem gente que come com o celular na mesa, né? Tem gente que não para quieto, 1 minuto, ele deita na cama, mas está agitado, está agitada. A pessoa está falando, você também está querendo falar, e vira aquela coisa, você quer falar e o outro quer falar em cima, e você fala, fica quieto que eu quero falar. Não, mas eu também quero falar. Não, mas eu que quero falar primeiro. Não, mas eu vou falar primeiro. Não, eu quero falar. Não, se você falar, mas só você que fala. Não, mas eu também quero falar. Já viu isso aí ou não? Aconteceu já alguma vez assim ou não? E fica aquela coisa, enquanto um não se silencia, a comunicação não é transmitida. Eu me lembro, quando eu era pequeno, esse negócio de falar era muito engraçado, porque em 1980 a gente frequentava uma igreja lá em São Paulo, chamada Igreja Presbiteriana do Calvário, e naquela época o pastor usava uma toga preta, assim, uma toga preta, né? Quase que eu falei um negócio que eu não devia aqui, mas ele parecia ser um ser meio Batman, vamos usar assim, né? Uma coisa careca assim, né? Um homem forte, e o culto ia começar lá na Igreja Presbiteriana do Calvário. O pastor Boanerges Ribeiro, ele ia entrar, e atrás dele vinham umas 40 ou 50 pessoas com togas vermelhas. Então ele de preto e o povo de vermelho, e eu ali com meus 6, 7 anos de idade. E ele entrava marchando, aquele silêncio, meu pai já olhava para mim, fica quieto, não pode abrir a boca. E aquela criança querendo falar, porque a criança gosta de falar, até hoje eu gosto de falar, né? E eles iam entrando assim, prá. Aí tinha uma irmãzinha que já estava lá no órgão de fole. Aí ela batia no órgão, fazia tan, 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 e eu já ia ficando com medo. Cantava uma música que dizia assim, ó, eu não lembro a melodia, mas eu lembro da letra, dizia assim, ó, silêncio, silêncio na casa de Deus, escuta a mensagem que vem lá dos céus. E eles cantavam isso, e eu já ficava tremendo, com medo do pastor e do coral. Então, silêncio, silêncio. Quando eu tinha 8 anos, eu não entendia isso, porque eu tinha medo. Eu achava que aquilo era uma coisa terrível, e o que eu fazia muitas vezes era dormir no colo do meu pai, porque eu não podia nem me mexer, porque senão eu envergonharia o meu pai. Mas hoje eu entendo que o que aquela canção estava querendo dizer é: enquanto a minha alma não estiver quieta, enquanto eu não desenvolver e aguçar a minha atitude de audição, eu não vou poder ouvir o que Deus tem para falar a mim. Por isso que eu gosto do Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como é difícil de ficar quieto. A gente não sabe se aquietar. E quando você se aquieta, os outros te acham ainda muito passivo, te acham uma pessoa sem atitude.
mas a gente tem que ficar mesmo descansando no Senhor. Espera, pois, no Senhor, descansa nele, é o Salmo 37, ele é a tua salvação. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Mas a gente acha que a gente tem que falar, a gente acha que a gente tem que fazer, e a gente não consegue se aquietar diante de Deus. Nós falamos na primeira mensagem que o significado da palavra do Êxodo, dentro da teologia do Antigo Testamento, é redenção. O livro do Êxodo, ele abre a história da redenção do povo de Deus. E aí nós temos o livro de Deuteronômio, que também tem um significado ao ler todo o livro e entender um pouco da cultura deste livro, uma palavra muito emblemática. Se Êxodo significa redenção, Deuteronômio significa obediência. E é neste livro da obediência que Deus traz mandamentos, Deus traz ordenanças, Deus usa a vida de Moisés no deserto para que o povo pudesse cumprir os mandamentos de Deus. Só que quando a gente está no deserto, querido, quando a gente está muito agitado e a gente não para ouvir a voz de Deus, a gente tem uma tendência forte de esquecer o que Deus fala. Quando Deus fala, muitas vezes você nem esquece, porque você também estava falando e você nem ouviu. Quantas vezes num diálogo em casa, muitas vezes a minha esposa fala assim, eu falo um negócio, ela fala, mas isso aí eu já te falei. Eu falei, mas eu não me lembro que você tinha falado isso para mim. Não, eu falei, mas você também não estava prestando atenção. Só acontece na minha casa, tá certo? Só lá em casa. Então, o outro tinha dito, mas eu não tinha ouvido. E quantas vezes Deus nos fala coisas que nós simplesmente não ouvimos. É por isso que Jesus, lá na Ásia, lá no livro do Apocalipse, usando a vida de João Batista, ele manda a gente depurar apenas um sentido na nossa vida. Qual é o sentido? A audição. Quem tem ouvidos? Porque tem gente que tem ouvido e não ouve. E aqui o povo estava com amnésia, no capítulo 8. O povo estava esquecendo do que Deus estava fazendo. E Deus então precisa exortar o povo e lembrar o povo daquilo que ele já tinha feito por eles. E Moisés, mais uma vez, com esse povo difícil, complicado, ranheta, que era o povo de Israel, precisa lembrar do que Deus já havia feito, porque ouvir a palavra de Deus não só nos faz lembrar do que ele já fez, nos dá segurança no que ele está fazendo e nos dá esperança no que ele vai fazer. Se você crê nisso, diga amém. Então, Deus lembra disso, e isso é muito maravilhoso. E eu quero trabalhar algumas ideias bem rápidas com vocês sobre a escola de Deus, que é o deserto. Primeira coisa que Deus nos ensina no deserto, que é a sua escola, é que o deserto não é um lugar de destino. O deserto é um lugar de passagem. É um trecho de percorrer, é uma jornada, é um lugar de jornada, não é um lugar de permanência. O povo não estava no deserto quando clamou a Deus lá no Egito. Muitas pessoas que passaram pelo deserto viviam em outros lugares antes de passarem pelo deserto. Mas muitas pessoas passaram pelo deserto. Se você quiser, você lê depois em sua casa, dos versículos 2 a 6, que fala sobre isso, Deus lembrando do caminho que ele guiou o povo no deserto. Versículo 2 diz assim, ele te guiou no deserto estes 40 anos. Então é muito interessante a gente lembrar que Deus nos conduz em meio aos desertos. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma terra prometida, mas o povo não tinha uma noção nem da promessa e nem de quem Deus era. E para a gente poder conhecer a Deus e conhecer mais o que Deus quer fazer na nossa vida, Deus muitas vezes ele muda a rota, como ele fez com o povo de Israel, e levou o povo para o deserto. Sabe esse deserto talvez que você está passando? Essa dificuldade, esta luta, esse momento de descrença, esse momento de dor muitas vezes, eu quero te dizer que é um momento de Deus para você e para mim também. Deus tem algo a nos ensinar, Deus tem algo a nos falar. Agora a questão é nós nos aquietarmos e nós entendemos o que Ele quer nos ensinar. Mas também Deus está dizendo para nós que não foi este lugar que Ele escolheu para a gente ficar. Este lugar é um lugar que nós vamos passar. Alguns vão passar por alguns desertos mais rápido, outros vão passar por alguns desertos de uma forma mais demorada, mais longa. Os desertos nas nossas vidas, eles mudam de tempo e de épocas.
Tem desertos na nossa vida que passam rapidamente, mas há desertos na nossa vida, e são geralmente estes desertos, estes momentos difíceis, que são os mais longos, que Deus quer nos ensinar as lições mais importantes. Deserto é o lugar pelo qual as pessoas passam. Então, meu irmão, essa é uma boa notícia para mim e para você. É uma notícia de que nós não vamos ficar vivendo isso que nós estamos vivendo hoje. Isso vai passar. Deus está nos conduzindo rumo a uma terra que Ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Deus não tarda e não falha nas promessas que Ele tem para cada um de nós. E quando Deus retoma isso aqui no capítulo 8, usando a vida de Moisés, Deus está dizendo: olha, eu estive com vocês no deserto, vocês passaram por momentos de humilhação, vocês passaram por momentos de fome, vocês passaram por momentos de escassez, mas eu sustentei vocês em todo o tempo, mas eu vou continuar sustentando vocês. Olha que texto maravilhoso. Se você nunca leu esse texto, ou se você já leu e nunca grifou, você tinha que grifar o texto agora que eu vou citar, de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 e 11. Esse texto é rico, é belo, é forte, e ele nos enche de esperança. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 32, 10 e 11. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Maravilha, irmão. Olha que palavra linda, olha que palavra bela. Muitas vezes você pode estar se sentindo no seu deserto, nesse deserto de medo, de insegurança, de temor, perdido. Não sabe o que pensar, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Quem sabe você se sinta nesse deserto ameaçado por algo que queira te destruir, destruir a tua fé, destruir a tua esperança, destruir os teus bens, o teu casamento, a tua vida, eu não sei. Mas olha o que o texto diz: Deus chegou perto, Deus cuidou, Deus protegeu, como se fosse a menina dos seus olhos, o lugar mais sensível e mais importante dos nossos olhos. E Deus ainda ficou ao redor, como uma águia que voa para ensinar os seus filhotes a voar, mas se os filhotes caírem, ela estende as suas asas, ou ela estende as suas garras para salvarem os seus filhotes da queda. Uma coisa é certa, olhe bem aqui na minha direção, uma coisa é certa, você está comigo ainda, amém? Se Deus colocou o povo de Israel no deserto, e livrou o povo de Israel no deserto e do deserto, Deus também pode nos colocar em alguns desertos, mas da mesma forma Ele pode nos livrar no deserto e do deserto. Aleluia, glória a Deus. Todos nós passamos por tribulações. Quando eu vejo uma música como essa que foi cantada aqui, que por amor, bem mais que tudo, Jesus abriu mão de tudo. Ele sofreu, ele foi envergonhado, mentiram contra ele, cuspiram na sua face, o chamaram dos piores nomes da época, o trataram como um nada, como um ninguém, o difamaram, inventaram das mentiras mais sórdidas, o traíram. Ele foi açoitado, ele foi crucificado de uma forma mais vergonhosa que qualquer pessoa podia ser. Os seus amigos fugiram, foram embora. Foi lembrado aqui há pouco que quando ele pregava palavras de vida eterna, muita gente ia embora, não suportava. Mas o que nós podemos esperar então, queridos, se Deus tratou assim o seu próprio filho? É isso que nós temos que esperar. Tribulações, dificuldades, lutas. Mas Deus diz que nas tribulações e nas dificuldades e nas lutas, Ele diz no versículo de número 7, eu vou fazer você entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas,
de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales, cujas águas não secam. É isso que Deus faz, queridos. Todos nós temos um deserto, todos nós passamos por um deserto, mas o deserto é o lugar onde Deus quer falar conosco. Será que nós temos ouvido Deus, ou nós temos agido como o povo de Israel? Muitas vezes o povo de Israel, ao invés de ouvir Deus, murmurou. Muitas vezes o povo de Israel brigou com Moisés, disse que a culpa era dele. Muitas vezes o povo se prostituiu na fé, construindo ícones na sua cabeça, achando que Deus já não podia mais ser suficiente. O bezerro de ouro é só um item em toda a idolatria do povo de Israel. Eles idolatravam muitas coisas quando eles achavam que Deus estava abandonando a eles. Quantos de nós, muitas vezes, não agimos como o povo de Israel, querendo voltar para o Egito? Olha de onde Deus te tirou e olha a promessa que Ele tem para a tua vida. Eu não sei quais são as promessas que Ele tem, mas uma música estava aqui na minha cabeça na hora do louvor, que faz tempo que eu não escuto, mas eu estava pensando aqui: incomparáveis são as tuas promessas. Para quem? Para mim. Elas são incomparáveis. E nada pode frustrar as promessas de Deus, nem o deserto. Eu já passei por desertos muito difíceis na minha vida, e continuo passando. E parece que quando a gente vence um, Deus manda outro mais difícil ainda. Difícil, difícil, difícil. Mas uma coisa Ele está querendo comigo: Ele está querendo me ensinar, Ele está querendo me forjar. Então, se tem uma área que você não está conseguindo vencer, será que não é hora de você se aquietar e dizer: Senhor, por que eu estou passando por esse deserto há tantos anos? Por que eu não venço isso? Se tem uma hora que você não está conseguindo entender, não é hora de você se aquietar e perguntar para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Não é o que os outros estão falando, não. É o que o Senhor está falando. Qual é a palavra que sai da tua boca? Ah, meus irmãos, nós não entendemos isso. Davi, e eu acho isso sensacional, ele foi tratado por Deus no deserto. Davi foi depurado por Deus no deserto. Davi fracassou no palácio, mas Davi venceu no deserto. Davi venceu porque Deus tratou na vida de Davi no deserto. No deserto ele teve medo, no deserto ele teve insegurança, no deserto ele não tinha pompa, ele não tinha circunstância, ele não tinha aquele orgulho dele à flor da pele, porque não tinha para ninguém mostrar. Ele andou com bandidos, ele andou com gente que era marginalizada pela sociedade. E em vários momentos ele achou que ele ia morrer por causa das artimanhas de Saul, mas Deus o livrou. E o que eu acho mais sensacional é que Davi ouviu Deus sem Deus falar algo para ele pela boca, porque não há uma menção de uma coisa que Deus falou a Davi, que ele diz que Deus ministrou na vida dele, na Bíblia, mas Deus ministrou no deserto. E quando ele fala no Salmo 23, versículo 4, que o Senhor me livrou no vale da sombra da morte, e ele diz assim: no vale da sombra da morte eu não temerei, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte aqui é o lugar mais difícil, foi a situação mais complicada que qualquer pessoa podia passar. Davi disse que ele não temia, porque Deus estava com ele. Quão grande é meu Deus! Para você chegar no céu, tem muito deserto ainda para você passar, tá? Infelizmente eu tenho que te dizer isso, ou felizmente, para você não ser enganado. Terra de manancial, terra da promessa nossa hoje, é o céu. Aqui é deserto. Segunda lição: o deserto é o lugar onde Deus quer que nós descubramos coisas profundas. É onde Ele quer nos levar a um nível mais profundo de aprendizado. Não é aquele ensino superficial, é um ensino profundo, é um ensino que mexe conosco. E Deus nos ensina algumas coisas importantes no deserto. Por exemplo, Deus nos ensina a nós nos conhecermos, porque nós muitas vezes temos uma visão de nós equivocada. Muitas vezes nós legislamos com a nossa mente, achando que a nossa mente está correta, mas a nossa mente está errada. Provérbios diz que nós não podemos nos considerar sábios aos nossos próprios olhos.
Nós não podemos confiar no nosso coração, diz o profeta, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia nos ensina que nós somos seres frágeis, mas muitas vezes o caminho da descoberta da fragilidade de quem nós somos passa por um período de equívoco a respeito de que nós somos. E às vezes precisa acontecer, sabe o que? Uma decepção em relação a nós mesmos, para a gente poder depender mais de Deus. Deus precisa te decepcionar a respeito de você mesmo, para que Ele possa te ensinar a respeito de você mesmo. É difícil entender isso, irmãos. Deus fez isso com Isaías, capítulo 6. O profeta teve uma visão maravilhosíssima do céu. O cara estava por cima da carne seca. Podia descer lá daquela visão e dizer: olha, hoje eu tive um negócio, cara, Deus falou comigo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as orlas da papá, e eu vi e tal, Ele falou comigo, o anjo tocou em mim, eu sou Isaías, eu sou profeta. Mas quando ele tem uma visão de quem Deus é, ele também tem uma visão de quem Ele é. E quando Isaías se vê, ele vê quem de fato ele é: um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Qual que é o instrumento mais importante de um profeta, de trabalho? A boca. E como estava a boca do profeta? Impura. Deus mostrou para ele quem ele era, e ele foi tocado por a brasa para ser curado dele mesmo. Mas também Deus nos revela quem Deus é no deserto. É no deserto que Deus faz a água sair da rocha. É no deserto que Deus mostra o seu poder, a sua glória, que Deus revela com o seu poder através de uma sarça e Ele fala conosco. É no deserto que Deus mostra quem Ele é. Ah, meus irmãos, se a gente entendesse essas duas receitas básicas na nossa vida, a nossa vida de fé seria completamente diferente. Buscarmos entender profundamente quem nós somos, sem equívocos, e pedir para que o Espírito Santo nos mostre quem nós somos. Ele nos mostrar. E aí nós chegarmos a um ponto da gente achar e concluir que nós não somos nada, que nós não temos direitos, que nós não temos nada a não ser o Senhor Jesus, e se temos alguma coisa é pela graça de Jesus. Que tudo nos acontece com um propósito soberano de Jesus na nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins. Se a gente conseguisse entender isso e se decepcionasse com todos os nossos recursos, com toda a nossa capacidade legislativa, com toda a nossa capacidade oral, e dependêssemos no conhecimento de quem Deus é, da grandeza e do poder de quem Deus é, meus queridos, a nossa vida seria muito diferente. Nós íamos caminhar de uma forma muito mais sã, muito mais forte, muito mais cheia de esperança. E eu quero te lembrar de alguns desertos importantes que alguns servos de Deus passaram para concluir essa mensagem. Abraão estava bem, ele era um homem que tinha uma vida boa, ele já era uma referência na sua região. Ele não era um qualquer. Deus o tira da sua casa e lhe leva para um lugar que ele não sabia. Foi para a terra que Deus mostraria. Nessa trajetória, Abraão precisou descobrir quem ele era. O pai da fé era mentiroso. Abraão mentiu, Abraão teve medo, Abraão foi durão, porque ele não foi pelo caminho que Deus mandou ele ir, ele deu uma desviada do caminho e ele teve que arcar com as consequências da desviada do caminho. Abraão foi precipitado quando Deus lhe fez uma promessa, porque também, né, irmão, você vai falar: Deus fez a promessa, pastor, mas Deus levou 25 anos para cumprir a promessa. Quando Deus prometeu, Abraão tinha 75 anos, e quando Isaac nasceu, o texto diz: e tinha Abraão 100 anos quando Isaac nasceu. Quem de nós está disposto a esperar em Deus 25 anos numa promessa aqui? Você está vendo como é que é difícil? Não é mais fácil reclamar, murmurar, jogar a culpa nos outros e brigar com Deus do que esperar? E ele foi precipitado, ele foi lá com a sua serva e teve um filho que se tornou um grande problema. Mas ele também teve um filho
E esse filho ocupou um lugar no coração de Abraão que não deveria ter ocupado. E Deus precisou mostrar para Abraão quem ele era, ao ponto de Deus dizer: você não é nada, e eu vou te mostrar que você não é nada. Você vai pegar o único filho que você tem, que você ama, e você vai entregar ele para mim em sacrifício. Coisa difícil de entender. Muita gente que não conhece a Deus e lê a Bíblia usa esses textos para legislarem contra a grandeza e a soberania de Deus. Eu já vejo completamente o contrário. Deus ministrou algo no silêncio para Abraão. Você já imaginou como ficou o coração de Abraão depois de uma palavra dessa? Não podia falar para ninguém. Se ele fala para Sara, Sara o impediria. Poderia chamar de louco. Se ele fala para algum amigo, para alguém que estava ao seu lado, poderiam achar que ele estava com problema mental, de insalubridade, porque ele já estava velho, muito velho. Então ele teve que se calar. E eu imagino que o deserto que levou até o Monte Moriá foi um lugar de silêncio. Abraão falou poucas palavras. E quando ele chega lá, Deus já tinha falado com ele no silêncio algo que o Isaac ninguém sabia. E aí acontece algo formidável. Olha como Deus fala no silêncio. Só alguém que se aquieta e que cala e se decepciona consigo mesmo consegue ouvir isso de Deus, sem Deus dizer isso. Quando ele prepara tudo, o altar está colocado, está tudo pronto, ele pega o filho dele, e o Isaac está aqui, e o Isaac fala assim: pai, está tudo aqui, mas o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo, pai? O que é isso, pai? O que está acontecendo? Cadê o cordeiro? O senhor é um homem tão cuidadoso, um homem que já fez tanto sacrifício. Estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o palito de fósforo, estou vendo aqui a gasolina, está tudo aqui, pai. Mas cadê, pai, o cordeiro? Neste momento, ele já tinha ouvido algo de Deus. Eu não acredito que ele falou aquilo do nada. Ele falou aquilo da experiência do silêncio do deserto. O que ele falou para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. E ele continuou fazendo o que Deus mandou. E foi amarrando o filho. E o filho, quem sabe, foi gritando: pai! Porque não deve ter sido fácil, né? Foi difícil. Pai! E de repente Deus mostra o cordeiro e o anjo diz: verdadeiramente eu vejo que você me ama. Quanta coisa Abraão precisou passar só para ele entender que ele devia amar mais a Deus. Difícil, né? Quanta gente já não passou por deserto. Jesus, o Filho de Deus, foi batizado no deserto. Ele ficou em reclusão muitas vezes no deserto, ouvindo a voz de Deus. Ele foi tentado no deserto. Mas Jesus, no deserto, venceu todas as batalhas que ele teve. Jesus, no deserto, foi alimentado por aqueles que Deus enviou para cuidar dele quando ele teve fome. Jesus, no deserto, foi ministrado pelo Pai sobre a obra que ele teria que cumprir na terra. Meus irmãos, todos nós vamos passar por desertos. É no deserto que a gente aprende a nos quebrantar, a nos fortalecermos mais, a nos curarmos de doenças que talvez a gente nem saiba que a gente tem. É no deserto que Deus nos prova e é no deserto que Deus nos ajuda. É no deserto. É no deserto que a gente pode ver os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Ele vai abrir rios, diz o profeta Isaías, no deserto. Mas o segredo maior do deserto para a nossa vida é que Deus quer que você glorifique a Ele no deserto. Deus quer que você o exulte no deserto. Deus quer que você confie nele no deserto. Deus quer que você renove as suas forças no deserto, porque Deus tem um plano de vitória para você a partir do seu deserto. Uma vez eu li uma frase, se você quiser anotar, essa frase é bonita, gostosa de ouvir, porque ela é um trocadilho. Ela diz assim: Deus só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Deus só prova quem Ele quer aprovar.
Se você quer ser aprovado por Deus na escola de Deus, você precisa ser primeiro provado. Não existe aprovação celestial sem provação celestial. E aí, queridos, quando a gente vence o deserto, pela fé, já pela fé, nós entramos na terra da promessa. Olha o que diz o versículo 7 de Deuteronômio 8, e eu estou concluindo. Pois Ele, o Senhor teu Deus, te faz entrar em uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas e figos e romãs e azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. O que Deus está querendo dizer aqui? Que o que Ele tem é para sempre. O que Ele tem para depois é melhor do que o que Ele tem para agora. Se você acha que o agora estava muito bom, se você acha que o agora está excelente, pode crer, meu irmão, que tem algo melhor ainda te esperando, porque Deus sempre tem o melhor. Paulo entendeu isso, e eu quero que você pense sobre isso antes de nós orarmos. O apóstolo Paulo disse algo formidável em Filipenses 4, 10 a 13, e eu concluo aqui com este texto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como explicar o inexplicável? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: como esperar o inexplicável, como esperar o não previsto. É confiar nas promessas de Deus, é confiar no que Ele tem para depois, porque o deserto vai passar. Você tem uma certeza, você vai vencer esse deserto, e logo Deus vai te dar outro deserto, porque Deus quer te fazer uma pessoa cada vez melhor, e Ele só nos ensina no deserto, porque o deserto é a escola de Deus. Meu Jesus, amém, glória a Deus. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas.
para mim. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida, a Tua palavra cura, Senhor, a Tua palavra restaura, Senhor, a Tua palavra anima, Senhor, a Tua palavra exorta, Senhor, a Tua palavra desafia, Senhor, a Tua palavra nos ensina a respeito da Tua vontade a nós, Senhor, a nosso respeito. A Tua palavra nos ensina a descobrirmos quem nós somos, ela nos ensina a descobrirmos quem Tu és. E neste deserto que estas pessoas aqui que estão se pronunciando a se colocarem em pé, estão passando, Senhor, eu também quero me colocar nesta oração, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar aquilo que Tu queres, Senhor, que o Senhor nos faça mesmo, Pai, temos uma profunda decepção conosco mesmo, quem sabe, sobre as nossas opiniões, sobre os nossos achismos, Senhor, sobre algumas convicções que nós temos bem solidificadas, mas muitas vezes não são palavras, não são pensamentos que vêm de Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz no deserto, ouvir-Te no silêncio, ouvir-Te ministrando ao nosso coração. Cala no nosso coração toda voz que não seja Tua, Senhor, a voz do medo, a voz da insegurança, a voz de outras pessoas, quem sabe, que não falam aquilo que Tu queres. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. No deserto nós entendemos que é um lugar de isolamento, assim como Jesus se colocou 40 dias e 40 noites na Tua presença, só Ele e Ti, Pai, em comunhão profunda. Nós Te pedimos, Senhor, leva-nos neste lugar onde só haja nós e Tu, e que Tu possa nos ministrar a Tua vontade, Senhor. Traga cura para esta igreja, Senhor. Traga cura para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, para este deserto que a igreja muitas vezes tem passado neste momento, Senhor, nos ensina as lições que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor. Ensina a Tua igreja, ensina este irmão que está aqui agora em pé, esta pessoa que está nos assistindo pela internet ou pela TV, que o Senhor esteja mesmo ministrando ao coração dela, e que ela possa crer, que ela possa declarar que incomparáveis são as Tuas promessas. Amém e amém. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas para mim. Vamos orar e vamos receber a bênção. Pai, muito obrigado por a Tua palavra, por este culto, porque eu estou saindo daqui, Senhor, mais leve do que eu entrei. E eu creio que muitas pessoas assim também estão saindo. Muitas respostas foram ditas aqui, Senhor. Muitas coisas foram claras, ficaram claras a nossa vida a partir da Tua palavra, Senhor. Dá-nos força, dá-nos ânimo, dá-nos coragem para nós não titubearmos e desanimarmos e nos prostrarmos no deserto, porque nós cremos que ele vai passar e nós entraremos na terra que o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Aleluia. Leva-nos na Tua paz e dá-nos uma semana na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém.